Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, dia 30 de outubro de 2020. Está na hora para mais um passeio na vinha do nosso Pai. E na vinha do nosso Pai podemos ver claramente quem é Jesus na nossa vida. Podemos ouvir a voz de Jesus também e podemos perceber que somos ramos da videira e existimos para repartir tudo que Jesus é aqui no nosso mundo. Vamos ler uma devocional para essa data. O título da devocional é Quando Caim Mata Abel, baseado naquele trecho bíblico de Gênesis capítulo 4. E não é qualquer história, não. É uma história que nos ensina que tipo de espírito nós temos nas nossas vidas. Ou a gente tem o espírito de Caim ou o espírito de Abel. Ou estamos parecidos com Jesus, ou não estamos parecidos com Jesus na nossa maneira de pensar e agir. É uma coisa linda e também é uma coisa que precisa de um pensamento bem profundo. Então, eu encorajo você a ler Gênesis capítulo 4, a história de Caim e Abel, e realmente compreender o que está sendo dito. Deixa eu ler a devocional de hoje e a gente continua nossos pensamentos. Todo mundo sabe que Caim matou o seu irmão Abel. Mas você já pensou por que Caim matou Abel? A raiva de Caim tinha raízes na frustração de não ser a pessoa que estabeleceu de uma vez para sempre o que Deus espera da humanidade. Caim entendeu que quem consegue estabelecer o que Deus espera de toda a humanidade pode exercer um grande poder sobre a humanidade. Caim não queria obedecer a Deus, ele queria poder sobre outras pessoas. Caim fez sua melhor oferta a Deus e Deus a rejeitou. Abel fez a sua oferta e Deus a aceitou. Caim queria poder sobre os outros. Abel somente queria fazer o que Deus exige de um ser humano. Líderes que querem poder entendem que a força mais poderosa do mundo é definir e controlar o que o povo crê sobre o que Deus quer. Quando existe competição para definir o que Deus quer de nós, os líderes que querem o poder ficam violentos contra a oposição. Os Caíns deste mundo sempre acharão uma maneira de forçar a sua opinião sobre todo mundo. Jesus viveu no meio de muitos filhos de Caim. Ainda assim, ele rejeitou o caminho do poder e, como um servo, estabeleceu para sempre o que Deus quer de todos nós. Ele deixou o poder nas mãos do seu Pai e amou sem parar até o fim. Foi isso que Deus queria dele e de todos nós. Por isso, ele foi odiado pelos Caíns do seu dia e finalmente rejeitado e morto. Pode ser perigoso ser como Jesus neste mundo, ainda assim, devemos ficar focados em ser como Jesus aqui no mundo. Na realidade, é mais perigoso ser como Caim do que ser como Abel ou como Jesus. Abel não perdeu a sua vida, ele achou sua vida. Nós podemos encontrar a nossa vida também, se vivemos como Jesus viveu. A história de Caim e Abel não é uma história para ensinar para crianças necessariamente, como se fosse uma história bacana ou interessante. Não, é uma das histórias mais importantes a respeito da tendência da humanidade quando a humanidade vive fora da vontade de Deus e fora do paraíso. E o contraste entre Abel e Caim é muito claro e a gente precisa compreender o que está acontecendo. Nessa história, o Caim, ele queria definir através do seu próprio esforço, através do suor
de ele ter levado para Deus uma oferta do seu trabalho debaixo do sol para tirar uma vida através do esforço da sua vontade e seu trabalho. Então Caim representa uma pessoa que diz: eu posso recuperar paraíso, eu posso dar um jeito na minha realidade. De uma certa forma ele está dizendo: eu posso ser como Deus. Então ele trouxe com ele, fora do jardim de Éden, porque depois que ele nasceu, ele sabia daquela história, ele trouxe um espírito que era o espírito do maligno, não era o espírito de Deus. Agora, Abel oferece um sacrifício com sangue. O tipo de sacrifício que Deus fez para cobrir o erro de Adão e Eva. Então, você tem um contraste aqui. Você tem um homem que quer controlar a realidade e impor sua vontade sobre as outras pessoas. E você tem um outro homem que está dizendo: eu só quero ter fé no Criador e colocar minha esperança no Criador e amar o Criador. Então eu vou dar para ele algo que ele criou, algo que ele fez, não aquilo que eu fiz. Então o contraste é muito claro. Agora, esse espírito de Caim pode nascer em nós. Esse espírito de Caim, que foi um assassino, ele era ladrão, ele roubou a vida de alguém, o seu próprio irmão. E ele é um mentiroso, porque ele escondeu o que ele fez. Então, esse espírito de Caim está no meio de nós e perto de nós, e às vezes fica dentro de pessoas, esse mesmo espírito de Caim. Agora, como é que eu posso perceber se o espírito de Caim está em mim? Se eu quiser destruir e eliminar o meu inimigo, isso é espírito de Caim. Se eu quiser amar o meu inimigo, isso é o espírito de Cristo. É mais parecido com o espírito de Abel. Mas ficou claro em Cristo que morreu por nós quando a gente era inimigo dele. Se eu viver pela espada, não somente a espada física, mas a espada da minha boca, a espada dos meus pensamentos, a espada da minha raiva, a espada que quer eliminar a competição, se eu quiser viver pela espada, isso é o espírito de Caim. É o espírito do maligno. Agora, se eu quiser viver na luz da verdade, se eu quiser andar na verdade e viver a verdade e a realidade que foi revelada em Cristo, isso é o espírito de Cristo. Isso é o espírito de Deus. Isso é parecido com o espírito de Abel. Se eu tomar a minha cruz para entregar o amor de Deus aqui no mundo, em vez de crucificar outras pessoas, o desejo de crucificar outras pessoas é o espírito de Caim. O desejo de entregar um amor através do meu sacrifício e oferta da minha vida é o espírito de Cristo. É mais parecido com o espírito de Abel. Se eu obedecer tudo que Jesus ordenou, eu aceito Jesus como quem define a realidade, que ele é a realidade, e eu aceito a autoridade da voz de Cristo sobre mim, isso é mais parecido com o espírito de Abel. Mais parecido, literalmente, com o espírito de Cristo, porque ele foi assim com seu Pai. Agora, se eu quiser criar a minha própria versão da realidade e decidir como é que eu quero me comportar, isso é mais o espírito de Caim. Se eu sou mais parecido com uma ovelha no rebanho de Jesus, ou um ramo da videira na vinícola do Pai, eu sou mais parecido com Abel, eu sou mais parecido com Cristo. Agora, se eu me comportar como lobo e eu quero devorar e viver
da vida dos outros, estou mais parecido com Caim do que com Jesus. Realmente, quando o espírito de dominar as outras pessoas e controlar as outras pessoas, ou eliminar as pessoas das nossas vidas, quando esse espírito vem, esse espírito é o espírito do maligno. O Caim é identificado 100% com o maligno nas Escrituras. E Abel é totalmente conectado com a ideia de justiça, retidão na Bíblia. Mas se você quiser ver o que é o espírito correto de um ser humano, é olhar para Jesus, especialmente Cristo crucificado. Pense nessas coisas. Aquela história de Gênesis capítulo 4 não é para criança, mas é para pessoas humildes como criança. Para pessoas que dizem, eu só quero fazer a vontade do Pai. E essa vontade foi revelada em Cristo Jesus. Pense nessas coisas. Leve esses pensamentos cativos para Cristo. Que Deus te abençoe.